Olá pessoal, hoje nós vamos estudar o Present Continuous. É o tempo verbal que a gente usa para falar do que está acontecendo no momento, do que a gente está fazendo neste exato momento. Por exemplo, agora eu estou gravando um vídeo, eu estou falando com vocês, então eu precisaria usar o Present Continuous para falar sobre isso. Então é isso, a gente usa o Present Continuous para falar sobre o que está acontecendo agora, ou seja, as ações que estão em progresso. São coisas que começaram, estão acontecendo, mas ainda não foram finalizadas. E qual é a estrutura para a gente falar sobre isso em inglês? Em português seria o ando, indo, comendo, correndo, brincando. Em inglês, a gente vai precisar usar o ing. Bem mais simples, ok? Então, como é que a gente faz? A gente tem que colocar o sujeito da frase, mais o verbo to be, mais o verbo principal com ing. Por exemplo, se eu quero falar que eu estou jogando futebol, I am playing soccer. A gente não pronuncia esse G no final, tá? Fica playing. Então, nada de falar playing, certo? Vamos falar playing. They are cooking dinner. She is working now. Eles estão cozinhando o jantar. Ela está trabalhando agora. Joana está dormindo. Joana is sleeping. Meus pais estão viajando. My parents are traveling. Ele está correndo. He is running. Super tranquilo, a gente só tem que lembrar de combinar o verbo to be com o sujeito. Sempre vai ser a combinação I am, you, we, they are, he, she, it, is. Se for singular, usa o is. Se for plural, usa o are, tá? Então aqui Joana é singular, por isso que eu falei Joana is. My parents está no plural, olha o S aqui, então por isso que eu falei my parents are. Um erro muito comum do present continuous é não lembrar de colocar o verbo to be, mas ficaria bem estranho se vocês não colocassem, ó. Por exemplo, se eu falar em português, o que é que você está fazendo? Eu dando aula agora. Não fica estranho? Então, em inglês é a mesma coisa, eu não posso falar I play soccer, tenho que falar I am playing soccer. Tem um detalhezinho aqui que às vezes a gente vai ter que dobrar essa última letra, certo? Por exemplo, aqui o verbo run, quando eu passo ele para o present continuous, fica running com dois N's. Então, além de acrescentar o ing, eu dobrei a última letra. O verbo swim também acontece a mesma coisa. Dobrei as duas últimas letras e acrescentei o ing. E o verbo cut também acontece a mesma coisa. Isso vai acontecer quando for uma palavra bem pequena e ela terminar em CVC. Consoante, vogal, consoante. Então aqui nós temos consoante, vogal, consoante. E aqui também consoante, vogal, consoante. E aqui também consoante, vogal, consoante. Por isso que a gente dobrou a última letra. Agora, e se a gente quisesse formar frases negativas? Se eu quisesse dizer, por exemplo, que eu não estou viajando nesse momento, eu não estou comendo, não estou bebendo. Bom, muito simples. Para fazer frases negativas é só colocar o not. Então, I am not playing soccer. Eu não estou jogando futebol. They are not cooking dinner. Eles não estão cozinhando. She is not working. Ela não está trabalhando. Para finalizar, vamos tentar formar perguntas no Present Continuous. Bom, pessoal, para formar perguntas com o Present Continuous, a gente vai usar a mesma regra que a gente utiliza para formar perguntas com o verbo to be, né? Que a gente faz, a gente vai colocar o verbo to be lá para frente. Então, se eu quero perguntar, eles estão cozinhando o jantar? Então, eu vou fazer assim, ó. Are they cooking dinner? Coloco o verbo to be para frente do sujeito. Ela está trabalhando agora, coloca o is aqui para frente. Is she working now? Joana está dormindo? Is Joana sleeping? Então é só fazer essa modificação. Essas aqui são perguntas mais simples, perguntas de sim ou não. Mas também tem algumas perguntas que são um pouco mais complexas. Aquelas perguntas que tem what, where, who, how, when. Perguntas que envolvem essas palavrinhas aqui que tem WH, que a gente chama de WH words. Nesse caso, essas palavras sempre vão vir
antes, elas vão ser a primeira coisa na pergunta. Por exemplo, se eu quero perguntar, o que você está fazendo? Então, o que vem antes? Essas WH words são a primeira coisa na pergunta. Então, eu coloco primeiro what, e aí eu vou seguindo a ordem normal das perguntas com o verbo to be. Agora, o verbo to be é a segunda coisa na frase, mas ele continua antes do sujeito. Então é isso. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um like e se inscrevam no canal para ter acesso a mais conteúdos como esse.